Gente, boa tarde. Agora a gente vai falar sobre o processo de recompensar pessoas, tá? Aqui a gente fala de remuneração, programa de incentivo e benefícios de serviços sociais, tá? O que é importante a gente ter em mente antes de começar a explicar o que é remuneração, programa de incentivo e benefício, tá? É importante a gente saber que o processo de recompensar as pessoas, eles são os elementos fundamentais para incentivar e motivar funcionário. Por quê? Porque de lado a gente tem para variar os objetivos da organização para alcançar, e de outro a gente tem os objetivos individuais que devem ser satisfeitos. Então, de maneira bem simplista, o processo de recompensar acaba sendo um elo fundamental para que essas duas coisas aconteçam, tá? Então, as organizações, elas acabam desenvolvendo o sistema de recompensa que, de uma forma ou de outra, sejam capazes de provocar um impacto direto na capacidade de atrair, de reter e de motivar seus funcionários. Então, o processo de recompensar pessoas tem forte influência sobre os outros processos da gestão de pessoas que a gente já estudou e de alguns que a gente ainda vai ver, né? Por um lado, pessoal, recompensa incentiva as contribuições das pessoas aos objetivos, a lucratividade da organização. E por outro, as recompensas acabam afetando os custos do trabalho, os custos laborais. Por isso é que é importante compreender os aspectos básicos do desenho e da administração do sistema de recompensa, que é o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Então, esse capítulo vai ser esse momento, né, do processo de gestão de pessoas, que é recompensar pessoas, vai ser dedicado para estudar os processos que a organização utiliza para incentivar e para recompensar os seus colaboradores, né? E aí pode ser, por exemplo, recompensar em função da posição que ele ocupa, em função do tempo que ele está na organização, em função do desempenho que ele alcança, em função de meta ou de resultado a ser cumprido, tá? A remuneração, o incentivo e os benefícios que são oferecidos para os colaboradores vão ser os pontos principais dessas nossas duas próximas aulas, tá? Agora a gente vai ver então remuneração, né? E com seus desdobramentos, enfim. E depois a gente vai ver incentivo para pessoal, incentivo para colaborador e as principais características que envolvem esses incentivos. O colaborador, tá? Ele está interessado em investir, né? Em dedicar trabalho, esforço pessoal, seus conhecimentos, suas competências na organização, desde que ele tenha certeza que vai receber minimamente uma retribuição adequada, né? As organizações, elas também estão interessadas em investir em recompensa para as pessoas, mas desde que elas recebam as contribuições dos colaboradores que as levem a alcançar os seus próprios objetivos, né? Por isso, recompensas e resultados são dois conceitos que estão bem ligados entre si, tá? E aí vem o conceito de remuneração e, consequentemente, remuneração total, tá? Bom, remuneração é o processo que envolve as formas de pagamento ou de recompensas dadas aos funcionários. Remuneração é função de RH, que lida com recompensas que as pessoas recebem em troco de desempenho. Remuneração inclui retornos financeiros, serviços tangíveis. Remuneração é o pacote de recompensas quantificáveis que o empregado recebe. Remuneração é o processo de troca. Acabamos de falar. De um lado, expectativa de trabalho por parte da organização. De outro, recompensa que a pessoa recebe por esse trabalho, tá? Então, existem 4 componentes que formam a remuneração, tá? A proporção relativa para cada um desses componentes varia de organização para organização,
tá? Tem organização que foca em remuneração básica, tem organização que foca em incentivos salariais, tá? O importante é que haja sintonia, tá? Entre contribuição de funcionário e o que a organização oferece como remuneração, tá? Bom, na maioria das organizações, na maioria das empresas, o principal componente da remuneração total é a remuneração básica, tá? Remuneração básica nada mais é do que um pagamento fixo que o funcionário recebe, tá? Seja mensal ou por hora, tá? Tem também outro componente que são os incentivos salariais, tá? Esses incentivos são programas desenhados para recompensar os funcionários que tenham elevado desempenho e que alcancem, óbvio, os objetivos pré-definidos pela organização, tá? Outro componente da remuneração total são os incentivos não financeiros, tá? E os benefícios, tá? Os benefícios são quase sempre enquadrados em remuneração indireta, que isso a gente vai falar mais tarde, tá? E os incentivos não financeiros, tá? São estratégias, tá? Que a organização busca para incentivar os seus colaboradores, para incentivar suas equipes. Por quê? Porque todo colaborador quer ser reconhecido por um trabalho bem feito, tá? Por isso, incentivos não financeiros são ótimas ferramentas para servir a esse propósito. Por quê? Porque as vantagens não financeiras, pessoal, acabam recompensando os profissionais por meio de presente, por meio de, sei lá, vale compra de viagem, às vezes quando a pessoa dá uma sugestão que é bem vista, enfim. Isso acaba melhorando o processo, isso acaba superando meta, isso acaba desenvolvendo novos projetos, então é muito saudável para a organização. Recompensa é retribuição, tá? Recompensa significa prêmio ou reconhecimento pelo serviço de alguém, tá? E como a gente já falou daqui para trás, acaba sendo um elemento fundamental para fazer com que as pessoas se sintam pertencidas à vida da empresa e retribuam com seu trabalho, né? Em busca de reconhecimento, por exemplo. Tá? As recompensas elas são classificadas em financeiras e não financeiras. As recompensas financeiras acabam se dividindo em diretas e indiretas. Tá? Recompensa financeira direta, pessoal, é pagamento basicamente em forma de salário, de bônus, de prêmios, de comissão. Tá? As recompensas indiretas, as recompensas financeiras indiretas por exemplo, um salário indireto que resulta de algumas cláusulas, por exemplo, de convenção coletiva de trabalho ou de plano oferecido pela organização, tá? Plano realmente de benefícios e serviços sociais, tá? Alguns exemplos para a gente ter mais fácil de visualizar de recompensa financeira direta são férias, gratificações, gorjetas adicional, tá? Que tipo de gorjeta adicional? Por exemplo, de insalubridade, de periculosidade, de adicional noturno, de tempo de serviço, etc. Tá? O que é importante a gente visualizar nesse slide? Que a soma da recompensa direta com a indireta forma a remuneração. Então, pessoal, essa soma, tá, abrange todas as parcelas do salário conhecido como salário direto, tá? E também acaba abrangendo todas as decorrências de um salário indireto. Ou seja, vamos guardar, remuneração é tudo que o empregado aufere como consequência desse trabalho que ele realiza para a organização, tá? Remuneração, tem uma frase que vocês devem guardar, tá? Remuneração é gênero, salário é espécie. Tá?
é importante a gente trazer desse slide? Que recompensas não financeiras, que são as recompensas não financeiras que são oferecidas pelas organizações, tá? Oportunidade de crescimento, investimento em treinamento, fatores que influenciam no orgulho do colaborador, na autoestima, no reconhecimento, etc, 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 acabam afetando diretamente a satisfação das pessoas com esse sistema que a gente falou de remuneração. Por isso, é muito importante a organização considerar todos os tipos de recompensa como um todo complexo, como um conjunto total na hora de desenhar, né, esse sistema. A gente acabou de falar aqui que a remuneração ela é um assunto bem complexo, porque depende, né, de vários fatores. Né? Existe uma variedade de política e de procedimento de remuneração. Construir esse plano, construir um plano de remuneração, exige muito cuidado, tá, por parte da organização. Porque, a gente acabou de falar, é a remuneração que provoca impacto nos colaboradores. Consequentemente, impacto no desempenho da organização. Exatamente pelos efeitos que esse impacto nas pessoas pode causar. Né? Esse desenho de sistema de remuneração, ele é lotado de desafio. Tá? Por quê? Porque, de um lado, precisa que a organização alcance os seus objetivos, principalmente os estratégicos. E, por outro, ele tem que ser constantemente ajustados às características da organização e do ambiente que envolve a organização. Porque aí afeta o funcionário, a produtividade, a eficiência, etc, etc, etc. Tá? Então, existem alguns critérios que são básicos na construção desse plano de remuneração. Por exemplo, o equilíbrio interno, acabamos de falar, versus o equilíbrio externo. Por quê? Porque o plano de remuneração tem que ser percebido como justo, tá? Para a organização, né? Ou justo também em relação ao salário que as pessoas que exercem o mesmo cargo do colaborador recebem, tanto interna quanto externamente, tá? Outro ponto, remuneração fixa ou remuneração variável, tá? A maioria das organizações pagam seus colaboradores baseados em salários mensais. Por isso, acabam reduzindo riscos, tanto para o empregador quanto para o colaborador. Porém, existem algumas organizações que optam por valores flexíveis quando o cargo é elevado. Por exemplo, presidente ou diretor, tá? E isso influencia na construção. Outro fator, desempenho ou tempo de casa, tá? Desenhar sistema de remuneração baseado em tempo de casa significa que a remuneração pode enfatizar o desempenho e remunerar o colaborador de acordo com as contribuições individuais ou até mesmo grupais, tá? Que enfatize o tempo de casa do funcionário, né? Isso a gente já conhece bem. Outro fator, remuneração do cargo ou remuneração da competência, né? Também dá para entender que a compensação acaba focando um cargo observando a maneira como ele contribui para os valores da organização, tá? Isso se focar o cargo, porque se focar a competência, acaba valorizando, recompensando, compensando, né? A partir do momento que as competências da pessoa contribuem para a organização, tá? Igualitarismo, por exemplo, ou elitismo, tá? A remuneração
ela pode, pessoal, incluir o maior número possível de colaborador sobre o mesmo sistema de remuneração, tá? E isso é chamado de igualitarismo. Ou ela pode estabelecer diferentes planos conforme os níveis hierárquicos, e isso é chamado de elitismo, tá? Remuneração abaixo ou acima do mercado, né? Que é a decisão que a organização tem de pagar abaixo ou acima do mercado, né? Geralmente, as organizações que são jovens pagam abaixo do mercado, né? Prêmios monetários ou não monetários, ou seja, o plano de remuneração, quando ele vai ser construído, ele pode enfatizar os colaboradores motivados por recompensas monetárias ou por recompensas não monetárias, tá? Ele pode enfatizar salários e prêmios, que são as recompensas monetárias, ou incentivar, por exemplo, segurança no emprego, que são as recompensas não monetárias, tá? Remuneração aberta ou confidencial, né? Isso aí a gente também já sabe, são quando os funcionários podem ou não ter acesso à informação sobre a remuneração dos colegas, e a centralização ou descentralização das decisões, né? Essas decisões sobre remuneração, elas podem ser tomadas por um órgão central ou, por exemplo, delegadas a executivos de unidades organizacionais, tá bom? Para começar esse slide, né, a gente define salário real e salário nominal, tá? O salário nominal é a quantidade de moeda recebida pelo trabalhador, e o salário real depende não só do salário nominal, mas também, no nível geral, dos preços. Na verdade, pessoal, o salário real acaba sendo uma tradução do nível de vida e do poder de compra das famílias, tá? Então, olha só, a gente define salário como remuneração em dinheiro recebida pelo trabalhador pela venda da sua força de trabalho, tá? A administração de salário significa, então, um conjunto de regras, de procedimentos, de normas, etc., 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 que são utilizados para estabelecer ou para manter a estrutura de salário que seja equitativa e justa na organização, né? A gente sabe que a organização ela acaba sendo um conjunto de cargo de diferentes níveis hierárquicos, com diferentes setores, enfim. Por isso, a administração salarial acaba envolvendo a organização como um todo, né? Principalmente porque esse conjunto de regras, né, acaba repercutindo em todos os níveis e setores organizacionais. Então, uma estrutura que seja equitativa e que seja justa é importante que seja construída e estabelecida principalmente através de duas formas de equilíbrio, tá? Que é o equilíbrio interno e externo, né? O equilíbrio interno, pessoal, ele é sempre alcançado por meio de informações, tá? Informações que são obtidas pela avaliação e classificação dos cargos, tá? Geralmente baseadas em programa de descrição e análise de cargos que a gente já viu lá para trás, tá? Já o equilíbrio externo, ele, na maioria das vezes, ele é alcançado por meio das informações externas, né? Que geralmente são obtidas pelas pesquisas de salário, tá? Os objetivos principais da administração de salário, né? Ele acaba sendo atrair e reter talentos, desenvolver talentos, motivar pessoal, comprometer
pessoal, aumentar a produtividade, controlar os custos envolvidos ao trabalho, proporcionar justiça e equidade para os colaboradores, tá? Cumprir, isso é muito importante, cumprir legislação trabalhista, ajudar a organização a alcançar os seus objetivos, fazer com que o ambiente de trabalho seja, além de, né, de amigável, seja impulsionador na busca do desenvolvimento pessoal, né? E mais que isso, garantir competitividade e sustentabilidade a uma organização, ou seja, fazer com que ela se mantenha, né, competitiva no ambiente que ela está inserida e, mais que isso, permaneça ao longo do tempo, tá? Viva ao longo do tempo. E aí nada mais justo do que a gente trazer, né, aquela pergunta que nasceu com a gente no começo do semestre. Qual é o foco? Né? Qual o foco do recrutamento? Qual é o foco da seleção? Qual o foco do treinamento? Qual é o foco da remuneração? Né? Entre tantas coisas que a gente já falou, uma das mais amplas e mais importantes é estabelecer realmente o foco da remuneração. Né? Ela é baseada nas competências, né? Ou ela é baseada nos cargos? Tá? É exatamente isso que essa figura, como todas as outras, mostraram, né? É exatamente isso que essa figura mostra. Cada vez mais as organizações migram do foco que elas tinham no cargo para o foco nas competências, tá? Por quê? Porque é muito importante a gente perceber qual é o conhecimento, qual é a habilidade e qual é a atitude que o colaborador tem para fazer com que a organização, depois de nascer, cresça, se desenvolva, até reproduza, mas que se sustente ao longo do tempo naquele mercado que ela que ela escolheu para atuar, tá bom? Ainda trabalhando recompensar pessoas, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o programa de incentivo, tá? Por quê? Porque a gente falou de remuneração, mas a gente tem que perceber que não basta só remunerar pessoas pelo tempo que ela dedica para a organização, tá? Não adianta só remunerar os colaboradores pelo que passou, tá? É importante, mas não é o suficiente. Tá? É preciso que as organizações olhem para frente, né? E é preciso que as organizações façam o melhor possível, tá? Para alcançar as suas metas, para alcançar resultados que são super desafiantes, para que melhorem o seu desempenho atual e para alcançar principalmente os objetivos que elas estabeleceram para alcançarem, para manterem um futuro que seja saudável. E aí a gente coloca, para finalizar esse bloco, qual é o foco dos incentivos, né? O que se pretende com incentivos, né? Quase sempre incentivar o alcance de objetivos e a entrega de resultados. O foco dos incentivos, então, pode estar ligado ao desempenho do cargo ou na oferta de competências individuais, né? A forte tendência, né, atual é migrar, é caminhar, é levar a organização para buscar a construção de competências, tá? Por quê? Porque são essas competências que são capazes de dar fortaleza, de construir um alicerce para a competitividade da organização, tá? Então, quando o foco dos incentivos
são baseados em competências, acaba incentivando a boa aplicação das competências, sejam elas individuais ou grupais, acabam adequando incentivos melhores na aplicação das competências, sejam elas individuais ou grupais, acabam proporcionando aumento da contribuição individual ou grupal, né? Acaba influenciando diretamente nos custos do programa de incentivo, etc, etc e etc. Gente, as organizações, elas dispõem de sistemas de recompensas e de punições, tá? Esses sistemas, eles servem, eles ajudam as organizações a balizar o comportamento dos colaboradores que estão envolvidos no seu ambiente, tá? O sistema de recompensa, tá, pessoal, inclui geralmente o pacote total de benefício que a organização acaba colocando à disposição dos seus membros, tá? Não dá para a gente pensar aqui só em salário, férias, prêmios e promoções, né? Mas também existem outras recompensas que são menos visíveis, mas que são igualmente importantes. Por exemplo, garantia de seguro no emprego, ou até transferência, seja horizontal ou vertical, mas que acabem proporcionando posições que sejam mais desafiantes, por exemplo, para o colaborador, tá? Por outro lado, né, a gente tem também, além do sistema de recompensa, o sistema de punição, que são medidas, uma série de medidas disciplinares que tem como objetivo principal acabar orientando o comportamento do colaborador para que ele não se desvie dos padrões esperados pela organização, né? Mas não é só para orientar o comportamento, mas também para prevenir que comportamentos tidos como prejudiciais ou errôneos, prevenir que eles não se repitam, tá? Então, o que a gente consegue perceber dessa nossa primeira fala? Que o sistema de recompensa e punição é um fator que acaba induzindo o colaborador a trabalhar em benefício da própria organização, né? E os principais objetivos, né, organizacionais com esse sistema de recompensas e até de punições, eles acabam girando, por exemplo, no aumento de consciência da responsabilidade do colaborador e até da equipe para a organização, tá? Eles acabam ampliando a relação de interdependência do indivíduo com a equipe e da equipe com a organização, porque acaba incentivando, né, o trabalho em conjunto, por exemplo, né? O que esse sistema traz também? Ele acaba incentivando algumas ações que gerem resultados positivos para a organização, que agreguem valor à organização, mas que agreguem valor também para o cliente e para os próprios colaboradores. Por quê? Porque nesse sistema, o desempenho, quando ele é excelente, ele acaba sendo premiado, né? Existem alguns tipos de recompensas financeiras adotados pelas organizações, tá? Recompensas relacionadas com o alcance dos objetivos, né? Por exemplo, como lucro ou até mesmo como prejuízo, tá? Recompensas vinculadas ao tempo de serviço dos funcionários, né? Geralmente são recompensas concedidas automaticamente, tá? E elas acontecem em certo intervalo de tempo, pode ser 5, 10 anos, desde que o funcionário não tenha tido nenhum tipo de desempenho considerado insatisfatório, tá? Recompensas relacionadas com um desempenho excepcional, que é
o aumento por mérito, por exemplo, tá? Recompensas relacionadas com resultados departamentais, resultados divisionais, resultados globais, recompensas relacionadas com o aumento das competências, né? Essa aqui trabalha no sentido de incrementar o aprendizado e de construir novas competências para o colaborador, tá? Esses tipos de competências, de recompensas, pessoal, eles são, na maioria das vezes, concedidos como uma forma de retribuição, como eu já disse anteriormente, pelo alcance dos objetivos organizacionais, tá? Como retribuição pelo aumento de produção, como retribuição por um serviço que foi prestado com excelência, como retribuição pelo aumento da produtividade, pelo crescimento das vendas, enfim, sempre visando a melhoria da imagem da organização, tá? E aí nós temos, ainda caminhando no mesmo assunto, né, o fator de que a recompensa ou o incentivo, seja ele uma gratificação tangível ou intangível, né, como sendo uma relação de intercâmbio, né? A organização, ela precisa cuidar de um fator conhecido como balança dos incentivos / contribuições, tá? O que significa isso? Significa que as pessoas e as organizações, elas estão envolvidas, pessoal, num mesmo sistema de relações de intercâmbio, né? Por quê? Porque as pessoas contribuem para a saúde da organização e a organização retribui com incentivos para as pessoas. Ou seja, para as pessoas, as contribuições que elas mesmas fazem para a organização representam seus investimentos pessoais. E esses investimentos pessoais devem dar retorno. Que retorno? Incentivo e recompensa. Já para as organizações, os incentivos são formas de investimento que também, óbvio, devem proporcionar retorno na forma de contribuição das pessoas, tá? Nas últimas décadas, tá, as empresas elas acabaram deixando de lado um pouco a remuneração fixa, tá, e adotaram uma tendência que está crescendo, que é remunerar as pessoas por resultados alcançados, tá? Que é remunerar as pessoas por competências oferecidas. Os resultados, eles não são totalmente embolsados pela organização, mas eles acabam sendo rateados entre a organização e as pessoas que ajudaram a alcançar esses resultados, né? Acaba sendo uma parceria, né, que funciona baseado, obviamente, em lucro ou em prejuízo. E é aquele ciclo que eu sempre venho falando desde que a gente começou a nossa disciplina. O colaborador, ele ganha mais se a organização ganhar. Ele ganha menos se a organização ganhar menos. E ele não ganha nada se a organização tiver apenas um salário fixo. Ele não ganha nada se a organização puder oferecer apenas o salário fixo, tá? Já o plano de bonificação anual, ele é um tipo de remuneração variável, né? E é o mais encontrado no mercado, né? Geralmente é o valor monetário oferecido ao final de cada ano, tá? O Alfredo tá latindo, tá? O desempenho, pessoal, ele é medido por critérios como, por exemplo, lucratividade,
aumento de participação no mercado, melhoria na produtividade, etc. A distribuição das ações da empresa aos funcionários, tá? É uma outra maneira de se trabalhar com remuneração flexível, né? Aqui, o dinheiro do bônus, ele acaba sendo substituído por papéis da própria companhia, tá? Opção de compras de ações da companhia, tá? Muitas organizações acabam proporcionando uma forma diferente de remuneração variável, ofertando ações que são vendidas, né? O objetivo dessa opção, né, é fazer com que o colaborador seja um parceiro principal, né, e se torne acionista da organização. Ai, Alfredo, tá? Participação nos resultados alcançados é um outro modelo de remuneração flexível, né? E está diretamente relacionado com o desempenho do colaborador no alcance das metas e dos resultados estabelecidos pela organização durante um certo período. A remuneração por competência, pessoal, significa uma forma de remuneração que acaba estando intimamente relacionada com o grau de informação e com o nível de capacitação de cada pessoa, tá? Existem outros nomes para essa remuneração, né? Por exemplo, remuneração por habilidade ou remuneração por qualificação profissional, tá? O foco dessa remuneração é a pessoa e não o cargo. Acho que dá para saber pelo próprio nome, né? Finalmente, tá? Distribuição do lucro aos colaboradores, que é um sistema onde a organização acaba distribuindo num período anual, distribuindo anualmente entre os colaboradores certa proporção dos seus lucros, tá? E aí, para finalizar a aula de hoje, fica a segunda pergunta, né? Como deve ser desenhado um plano de incentivos? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que levar em consideração que um plano salarial funciona melhor do que um plano de incentivos somente se os resultados, por exemplo, forem difíceis de atingir, somente se os funcionários não conseguem controlar os resultados, somente se existe demora no trabalho com certa frequência, somente se a implementação do plano de incentivo requerer um investimento, por exemplo, em processamento de dados ou de metodologias que encerrem alguns custos laborais, tá? De qualquer forma, a implantação de um plano de benefício, ela é legal quando as unidades dos resultados podem ser medidas, quando dá para perceber de uma maneira bem clara o esforço entre o que o colaborador faz e o resultado que ele alcança, quando os cargos são padronizados, enfim, quando as condições de competição acabam impondo que as unidades de custos sejam conhecidas, né? Finalmente, tá? É importante que a gente perceba que a implantação de um plano de incentivos, elas precisam de cuidados, né? O plano de incentivo deve sim recompensar as pessoas na proporção direta da sua produtividade,
As pessoas devem ser aptas para calcular facilmente as recompensas que deverão receber. Os padrões devem ser vistos como justos pelos próprios colaboradores. Os padrões devem ser tidos como uma forma de contrato, seja formal ou psicológico, com os colaboradores. O pessoal de fábrica trabalha melhor com padrões que sejam relacionadas com sua base de horário. E finalmente, a organização e os seus dirigentes devem acabar dando o maior suporte possível ao plano de incentivos, tá? Por quê? Porque ao construir um plano de incentivos, né, a gente acaba percebendo que pagar por desempenho não acaba substituindo uma boa gerência. A gente acaba percebendo que as pessoas elas aplicam seus esforços naquilo que elas podem ser recompensadas. A gente acaba percebendo que às vezes o salário não é motivador. E quem dizia isso era Hesber lá na motivação, falando que o salário era um fator higiênico e produzia motivação temporária, né? A gente acaba percebendo que muitas vezes as recompensas elas também punem, tá? Ela pode ter um efeito punitivo, por exemplo, quando ela deixa de ser recebida pela pessoa ou quando ela fica abaixo das suas expectativas, mesmo que seja recompensa, né? A gente acaba percebendo que as recompensas podem reduzir, isso é muito importante, tá? O interesse e a motivação, tá? Por quê? Porque elas tendem, tá? Dependendo do sistema contingencial de remuneração, elas tendem a reduzir a motivação intrínseca do cargo, tá? Por quê? Porque incentivo financeiro reduz sentimento de que as pessoas podem trabalhar bem de forma espontânea, tá? Tudo isso que eu falei, para finalizar, não significa que plano de incentivo financeiro não deve ser usado, tá? Significa que eles podem fazer parte de um programa desde que seja de uma maneira compreensiva, tá? Para fazer com que o colaborador alcance uma autodisciplina e provavelmente cresça profissionalmente, tá? Para finalizar a aula de hoje, o que a gente tem que ter em mente? Que planos de incentivo são bem sucedidos quando tem apoio do líder, quando tem apoio do gerente, quando tem aceitação do trabalhador, quando tem aceitação do colaborador. E também, não menos importante, quando tem uma cultura pessoal que tenha na sua internalização de regras, tá? O espírito de equipe, tá? E, consequentemente, o envolvimento dessa equipe em todos os níveis da organização, tá? Para a próxima aula, fica, então, benefícios sociais, tá?